Primeiramente agradecer a presença de cada um de vocês, para a gente ter esse momento aqui, né, um pequeno diálogo a respeito, né, da minha implementação do estágio probatório, que esse tema 2 é sobre as ferramentas da gestão. Tá. Diante dos fatos, né, que eu identifiquei, e o tema também, que, né, foi ali, né, identificado, nós primeiro, né, eu identifiquei a turma, né, dentro do que? Da ferramenta do Power BI, onde eu peguei ali a frequência, né, e a aprendizagem, e levantei os dados e depois as causas da infrequência, e também nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as ações. Então, diante da situação lá identificada no Power BI, eu identifiquei que a turminha do 8º ano B, né, que é a nossa escola aqui do Colégio Basílio Pérez é integral, eu identifiquei que a turma, né, no decorrer, desde o início do ano letivo até a 13ª semana, ela se encontra com a baixa frequência. Não abaixo de 75%, né, mas abaixo, assim, com relação às outras turmas, ela permanece sempre no 88, 88,5%, e nessa 13ª semana ela estava com 88,28% de frequência. Então, configurando, né, todos esses dados que eu analisei, eu consegui também identificar a causa, né, desse número, né, desses dados, por conta de uma aluna, né, que nós temos, né, nessa turma, que ela também já foi uma aluna que já causou o ano passado, né, por conta de problemas familiares, sociais, até a situação tua de ficar retida, né? E esse ano ela está ali na turminha do 8º B, né, matriculada, e diante, né, desses fatores, né, toda a equipe pedagógica, né, os gestores, eles já fizeram um trabalho também, né, em busca dessa infrequência, e até aqui eu tenho a pedagoga Marcioneira, que ela fica no período da manhã, que ela pode relatar um pouquinho, né, Marcioneira, sobre, né, o trabalho que vocês fazem, né, no primeiro momento. Sim, porque a presença do aluno está muito atrelada à aprendizagem. Então, nós realizamos um trabalho de busca ativa constante, né? É feita uma pasta com os dados, onde os alunos levados para a sala, são registrados os alunos faltosos, né, que faltam no dia. De imediato, no final da primeira aula, já é feito compilado quem faltou, e nós passamos a mandar mensagens, fazer ligações para os pais, para que eles possam justificar a ausência do filho, e se caso não é atestado, ou o aluno, às vezes o pai e a mãe saem para trabalhar, ele ainda está em casa, entra em contato. Muitas vezes pedimos que ele venha mesmo atrasado, então o aluno chega às vezes atrasado diante da justificativa dos pais, né? Além desse trabalho diário de busca ativa que fazemos, nós também, quando necessário, fazemos um trabalho de visita domiciliar, de constatação no SERP e após do Conselho Tutelar, para que a gente realize esse trabalho. Então, nós vamos em busca das causas da falta do aluno e buscamos achar uma solução para que o aluno volte a frequentar as aulas normalmente. Então, diante da fala, né, da pedagoga, que faz todo esse trabalho, né, de busca, e a gente sabe que é importante a presença do aluno, né, na escola, porque ele precisa estar presente para adquirir o conhecimento, né, o conhecimento básico. Então, assim, diante de todos esses relatos que a gente, né, tem acompanhado, a gente procura as ações, né, e uma dessas ações é isso que ela relatou. Importante também relatar que nós temos os coordenadores de área, a diretora também, né, que está presente e acompanha todo esse processo, né, de busca ativa. Então, eu gostaria de perguntar para os coordenadores, né, o que eles podem estar ajudando e o que eles, né, fazem também, né, no decorrer aí
diário, né, para a gente poder oportunizar o aprendizado para o nosso aluno, né, decorrente da infrequência. Gostaria de perguntar para a professora Larissa, né, de que maneira, professora, nós podemos, como podemos aprimorar a análise dos dados do Power BI para identificar com mais precisão os estudantes com frequência abaixo de 75% e baixo rendimento em cada área de conhecimento? Então, nós coordenadores aqui do PCA, a gente já faz um trabalho no Power BI, acompanhando semanalmente todos os alunos e as turmas. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode orientar os demais professores a como acessar o Power BI, como abrir essas abas e como verificar, então, esses dados, né, esses números. Porque nem todos os professores ainda conseguem, né, Larissa, acessar, né? A gente tem a senha disponível, todos têm, mas nem todos têm a habilidade de trabalhar ali, de verificar as abas, né? Isso. Como que a gente verifica. Muito bem. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Ricardo também, que é da área das exatas, né, professor? De que forma e que maneira que acompanha diariamente isso? Como que o senhor consegue visualizar isso? Para que os nossos indicadores possam melhorar na frequência e também o aprendizado do nosso aluno. Então, de acordo com a minha área, que é do PCA, de acordo com depois do período da busca ativa, entramos na plataforma para verificar e mostrar para o professor a ausência do aluno, tanto ele presencial ou também na forma do conteúdo, orientando para que o professor ele possa dosar entre a sala de aula, o conteúdo dele próprio, para que todo o sistema seja perfeito. Então, desde a busca ativa até a plataforma, orientando os professores das áreas. Muito obrigada, professor. Professor Vitor, que metas que nós podemos definir aí para intervir? Metas, prazo, né? O que a gente pode... É uma ação, né, que nós vamos poder fazer, né? Para a gente poder caminhar até o final do ano. As metas ali que a gente poderia, seja ao longo ali fazendo, seja aumentar o acesso à plataforma, manter os contatos ali com as famílias, ou seja, sempre procurar saber o que está acontecendo. E muitas vezes ali, quando precisar do conteúdo, porque o aluno faltando, ele não tem o conteúdo ali para ter a aprendizagem correta, ali, contínua, como deveria. Então, poderia fazer ali um plano de atividades para esse aluno, quando fosse preciso. E nós, como PCA, orientar ali todos os professores de cada área ali, no caso. Bacana isso. E agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora e diretora Marisa, o que ela consegue visualizar de todo o sistema nosso aqui com relação à frequência e também a aprendizagem dos nossos alunos, Marisa. Na verdade, a frequência e a aprendizagem eles estão interligados. O aluno que está na escola está aprendendo, o aluno que está em casa deixa de obter aquele conhecimento. Então, em relação às plataformas, como foi mencionado pelo professor Ricardo, quanto às avaliações internas e externas, elas são afetadas pela frequência. Porque uma vez que o processo é contínuo, a avaliação sendo contínua, porque tem sim as avaliações mensais, né, ou bimestrais, só que também tem avaliação diária. O professor está ali avaliando o aluno, o aprendizado do aluno, as atividades propostas. Então, se o aluno não está na sala, como ele é avaliado? Não tem só como a gente se basear em uma única avaliação, ou como o nosso sistema são duas avaliações, não tem como a gente se basear só nessas duas avaliações, porque o nosso processo é contínuo. As plataformas são levadas diariamente, os quizzes, né, são todos uma forma de medir o processo avaliativo por parte dos alunos. Então, é muito importante que os alunos estejam presentes. O trabalho feito pelas pedagogas no período da manhã, quando começa, né, o período integral, tanto com o período noturno, ele vai fazer toda a diferença nesse processo. Porque está acompanhando com as famílias, está perguntando por que o aluno
veio ou não veio, se ele está amparado por um atestado médico ou não. Isso aí consegue fazer um trabalho redondo, né? Numa esfera bem mais ampla do que somente nas notas bimestrais, né? Trimestrais, no nosso caso. Porque se o aluno está presente, ele vai conseguir adquirir o conhecimento. E além de tudo isso, para incentivo, nós fazemos premiações, lanches diferenciados, atividade diferenciada, para que incentive o aluno a vir, a estar na escola, a participar das aulas, das atividades, né? Assim como passeios, lanches, né? Então, há um trabalho também de incentivo à participação do aluno nas aulas. Inclusive, o passeio que teremos amanhã para a Fazendinha da Expo Ingá, nós tivemos que selecionar pela quantidade de alunos, porque o transporte só é disponibilizado para uma parte de alunos. E como selecionar esses alunos? Nós pegamos as turmas com maior frequência. Então, as turmas com maior frequência irão fazer o passeio. As que não conseguirem uma porcentagem adequada não vão conseguir se encaixar, não somente nesse passeio, mas em outros também que a gente pretende fazer ao longo do ano. Porque é uma ferramenta de cobrança, tanto nossa quanto do núcleo, então o aluno também tem que fazer parte desse processo. E é mais do que justo do que as salas que estão aqui com frequência, na base de 80, 85, né, elas sejam premiadas por essa participação. Porque nós já chegamos até entre as melhores escolas, no top 6 das porcentagens de frequência. Essa semana passada e essa não conseguimos, porque a semana passada tivemos o alojamento dos jogos, então a nossa frequência decaiu. E essa semana foi por causa do frio excessivo que muitas crianças não vieram. Mas a gente faz esse controle semanal e é repassado para os pais, diante dos grupos, né, dos pais, para os alunos, na hora da premiação por turma. Então, todo esse processo é contínuo também, assim como as avaliações. Eu achei bem bacana isso aí, né, porque assim, a forma com que foi escolhido, né, as turmas para ir para a Fazendinha, vai também incentivar as outras turmas a cobrar daquele coleguinha que não vem, né, não, ó, você precisa vir, porque senão nós não vamos fazer nunca um passeio, né, ou outra atividade, né, extracurricular. Mas, olha, valeu, tá? Muito obrigada pela atenção, por esse momento, né, esse diálogo. E a gente está aqui traçando, né, também ações para a gente poder melhorar a nossa frequência, né, e nosso aprendizado, tá? Muito obrigada. Tá, e só para concluir, as nossas avaliações externas. Nós tínhamos meta, né, a ser cumpridas pela prova SAEB do ano passado e nós conseguimos atingir. A meta do fundamental era 5,8 e a gente chegou no 5,8. A meta do ensino médio era 5,1 e nós atingimos 6,6. Ou seja, a frequência do aluno em sala, com o professor trabalhando, com o professor preparando o aluno para essas avaliações externas, faz toda a diferença para o processo educacional. E para que isso aconteça, o aluno tem que estar presente. Tem que estar né? presente. Bacana, muito obrigada, tá? Obrigada a você.